Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vou fazer uma sequência de vídeos para ensinar você a planejar a sua viagem de maneira eficiente e inteligente. Quando a gente pesquisa na internet planejamento de viagem, inclusive quando a gente estava se planejando para viajar, eu não encontrei e não encontro ainda a base de qualquer planejamento de viagem que vem antes de planejar a viagem em si, escolher o destino, qual vai ser o tipo de acomodação, quanto que você vai gastar de alimentação por dia. Existe, na verdade, toda uma preparação antes dessa parte que é mais divertida, né, que é o planejamento da viagem em si, que é a parte da fundação da sua viagem. É a parte onde você vai se sentir segura para viajar, não importa se a sua viagem é de curto, médio ou longo prazo. Se essa fundação que você vai começar a criar comigo aqui nesse vídeo de hoje estiver bem forte, bem estruturada, não importa o tempo da sua viagem, que a sua viagem você vai conseguir aproveitar ela muito mais. E se você tiver essa fundação meio mais ou menos, a sua viagem de realização do sonho, ela pode se virar uma grande frustração, que a gente já viu isso acontecendo. Isso, na verdade, aconteceu com a gente no início da nossa jornada. A nossa viagem, ela, como a gente começou sem essa estrutura que eu vou ensinar pra vocês hoje, a gente se frustrou um pouco, e eu não quero de jeito nenhum que isso aconteça com você. E aí, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve, ativa as notificações para quando o próximo vídeo dessa série, que tá super legal, sair, você já vir correndo aqui e continuar o seu planejamento de viagem. Os vídeos, eles vão sair todas as quartas-feiras aqui no canal, e domingo a gente volta com a nossa programação normal de vlogs. Então vamos lá, eu vou dividir aqui minha tela com vocês e eu vou mostrar os 3 pilares que a gente vai passar nessa sequência de vídeos aqui que eu preparei muito especial para você. Para o nosso planejamento de viagem, a gente vai começar a fazer o planejamento financeiro pessoal. Eu sei que tem um monte de vídeo aí na internet de planejamento financeiro. Eu resumi todo esse conteúdo para que fique mais fácil e objetivo, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você se organize para você conseguir viajar mais e mais confortável e de uma maneira mais inteligente. Sem um planejamento financeiro bem estruturado, sem a sua vida financeira bem estruturada, qualquer viagem que você vá fazer, seja ela de final de semana, seja ela de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, não importa o tempo, se você não tiver uma vida financeira bem planejada, a sua viagem ela pode ser frustrante, porque existem muitas variáveis quando a gente vive na estrada. Eu posso dizer isso com muita propriedade. Fazem 4 anos que eu e o Padula a gente tá viajando e a gente sabe que existem muitas variáveis dentro de uma viagem que, se você não tiver bem estruturado, se você não tiver a paz mental financeira, essa viagem ela pode se tornar um pesadelo. Então, não é a parte mais divertida que você vai fazer, essa parte inicial, essa fundação inicial. Eu acho essa parte muito divertida, eu gosto de fazer essa parte de planejamento, entender aonde é que o meu dinheiro tá indo, onde é que eu tô gastando mais, onde é que eu tô gastando menos, onde que eu posso reduzir os gastos de coisas mais supérfluas para eu poder gastar coisas que geram mais valor pra minha vida. Então, eu particularmente eu gosto muito. E eu sugiro que você comece a fazer mesmo que você não goste, que eventualmente você vai gostar desse processo. Eu acredito que eventualmente você vai gostar desse processo, assim como eu aprendi a amar essa parte do planejamento financeiro pessoal, que eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente precisa fazer para iniciar esse planejamento de viagem. Primeira coisa é o custo de vida. Você sabe qual é o seu custo de vida? Você sabe para onde que seu dinheiro tá indo todos os meses? Então, dentro do seu custo de vida aqui, nós temos 3 principais fundações que a gente precisa ter muito bem organizado, que são os nossos gastos, as entradas, quanto que você recebe e a sua reserva de emergência. Esses 3 pilares aqui para o seu custo de vida, eles vão ser os principais que você precisa ter claro para a gente poder construir a sua reserva de emergência, que é o 3º pilar aqui. Então, dentro do nosso primeiro pilar, que são os gastos, existem 2 tipos de gastos diferentes, que são os variáveis e são os gastos fixos. Então, os gastos variáveis são todos os gastos que não têm o mesmo valor todos os meses. Cada mês que você paga, você vai pagar um valor diferente. E aí, o que entra nesses gastos variáveis? Conta de água, conta de luz, conta de gás, o seu lazer, a sua conta de mercado, né? Comida, farmácia, gasolina, transporte, táxi, ônibus. Em contrapartida, a gente também tem os gastos fixos. Já os gastos fixos, eles têm o mesmo valor todos os meses. E o que entra nos gastos fixos?
conta da internet, o streaming que você assiste, que pode ser a Netflix, o Amazon Prime, a academia que você vai, o aluguel da sua casa que você paga, o condomínio que você paga. Então, esses gastos, eles têm o mesmo valor todos os meses. Ele vai entrar na sua tabela de gastos fixos. Cleo, e o cartão de crédito, aonde que ele entra? No gasto variável? Porque cada mês eu pago um valor diferente de cartão de crédito. Não, o cartão de crédito ele não vai entrar aqui na tabelinha na parte de gastos variáveis. Porque dentro do cartão de crédito, o valor total que você paga do cartão de crédito, ali dentro tem vários itens específicos. Você precisa saber exatamente com o que você está gastando no seu cartão de crédito. Porque é muito fácil a gente passar o cartão de crédito quando a gente vai tomar um café, vai comprar uma roupa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas na verdade o cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo que você está fazendo no banco que você vai ter que pagar lá no dia que vence a sua fatura. Esse dinheiro ele vai sair do seu bolso de qualquer forma. E quando a gente passa no cartão de crédito, a gente acaba perdendo um pouco a sensibilidade do que a gente está gastando, do que a gente está botando ali dentro. Então, com o cartão de crédito, você vai destrinchar exatamente tudo que você gasta. Eu tirei um print aqui do meu cartão de crédito para vocês terem uma ideia do que eu gasto e da onde que cada gasto desse entraria entre gastos fixos e gastos variáveis. Então tá aqui, né? Essa é a fatura do meu cartão de crédito. Então aqui, ó, vocês estão vendo o valor total da fatura que eu paguei até nesse mês, né? Uma fatura bem recente. Eu poderia botar esse valor total nos gastos variáveis? Não. Então, o valor total, eu não vou pegar esse valor e vou botar lá nas contas variáveis. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, Livelo, que é uma mensalidade que eu pago todos os meses, que eu acumulo pontos para depois transferir para as companhias aéreas para poder comprar passagem aérea por milha. Então aqui eu tenho o Livelo, é um gasto fixo. O Clube Smiles, que é o clube de fidelidade da Gol, é um custo fixo, é um gasto fixo. A nuvem que eu pago do Google também é um gasto fixo. Esse custo aqui que eu tô tendo, ó, que é a Amazon, foi um livro que eu comprei, ele vai entrar em um custo variável, porque não é um custo que eu tenho, que eu pago todos os meses. Então, basicamente, no meu cartão de crédito, eles são custos fixos, mas todos os meses sempre entra alguma coisa ou outra que vai entrar ali no custo variável da tabela. E é por isso que o cartão de crédito não entra o valor total ali na parte de variáveis, de custos variáveis. E aí, para facilitar todo o nosso entendimento de como você vai fazer esse cálculo, eu criei a nossa viajante fictícia que vai se chamar Joana. A Joana, ela tá começando o planejamento dela de viagem, assim como você também tá começando. E eu separei os custos que a Joana tem todos os meses para ela poder saber qual é o custo de vida que ela tem. Então, esse aqui, planejamento financeiro da Joana, é o custo de vida dela. Então, aqui eu separei duas colunas, a coluna de gastos variáveis e a coluna de gastos fixos. E aí, na sua tabela, no seu caderno, onde você for fazer o seu cálculo de qual é o seu custo de vida. Então, a gente vai começar pelos gastos fixos, que eles são os mais fáceis, que eles não vão mudar todos os meses, é a mesma coisa, só quando houver o aumento, né? Normalmente, todo ano acontece um aumento desses itens aqui. Então, de streaming, ela só tem a Netflix, ela gasta R$ 62,90, ela paga a internet, ela paga o aluguel, ela paga a Livelo, ela paga o Latam Pass, que é o programa de fidelidade da companhia aérea Latam. Então, de custos fixos, ela tem um total de R$ 1.790. Nos gastos variáveis, ela vai pegar as 3 últimas faturas, cada um desses itens, os 3 últimos boletos da luz, da água, as 3 últimas dos últimos meses, quanto que ela gastou na farmácia, quanto que ela gastou de gasolina, de lazer, de roupa, de mercado e tudo. Ela vai somar cada um desses valores separadamente e vai dividir por 3, que aí ela vai ter uma média de quanto ela gasta por mês para ela poder adicionar aqui na tabela do custo de vida. Que aí, no total, aqui a Joana ela tem o gasto de R$ 2.550. Então, a gente já sabe isso aqui. E aí, qual é o valor total do custo de vida da Joana? Vocês viram na tabela que a Joana colocou os gastos fixos e os gastos variáveis. E ela vai somar esses dois valores, os fixos e os variáveis, para dar o total do custo de vida que ela tem. Então, o custo de vida total da Joana é R$ 4.253. Agora que você já somou aí, espero que você tenha feito junto comigo todos esses cálculos, é importante você adicionar as entradas, quanto que você recebe de salário, quanto que você faz de renda extra, se
você tem algum tipo de renda extra. Se você trabalha como freelancer, como autônomo e você não tem um salário fixo, como pessoas de carteira assinada, como pessoas CLT, você vai fazer da mesma forma que das contas variáveis. Você vai somar tudo que você ganhou nos últimos 3 meses, dividir por 3, que aí você vai ter uma média aí, uma média salarial. Agora que a gente tem o valor do custo de vida, a gente precisa calcular o valor da reserva de emergência. E para que serve a reserva de emergência? Como o nome já diz, qualquer emergência. Comprar uma blusa nova é uma emergência? Não, não é uma emergência. Emergência é tudo aquilo que você não, ferrou, agora eu preciso resolver isso, e aí a reserva de emergência ela serve para isso. Então, reserva de emergência, o nome já diz, é para emergências. Você perdeu o emprego, você pediu demissão, então reserva de emergência, ela vai entrar aí para suprir esse salário que você não vai ter no próximo mês, porque alguma coisa, algum imprevisto acontecer muito importante, você ter isso claro. Não é para qualquer besteira, qualquer coisa que aconteça, você pegar esse dinheiro para realmente quando você tá realmente precisando dele. No mundo perfeito, o ideal seria você juntar pelo menos aí 1 ano do seu custo de vida. Mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas. A gente não tem 1 ano do nosso custo de vida investido. O ideal é você conseguir juntar pelo menos aí 6 meses do valor total do seu custo de vida. Então você lembra vamos voltar para o nosso exemplo aqui da Joana. A Joana ela tem um custo de vida aí de mais ou menos R$ 4.450. Se ela for multiplicar por 6, ela vai ter que juntar aí para reserva de emergência dela, para cobrir o custo de vida que ela tem, mais ou menos aí R$25 mil. Eu sei que esse valor ele pode ser um valor muito alto para muitas pessoas. Então, pelo menos você tem que ter guardado, investido no investimento seguro. A gente vai entrar nesse mérito ainda. 3 meses do seu custo de vida. E aí você vai multiplicar o seu custo de vida vezes 3. Que aí no caso da Joana, ela teria que juntar aí mais ou menos R$ 12.758 para ela ter 3 meses do custo de vida dela tranquilo. Caso alguma coisa aconteça, ela tem aí 3 meses para poder dar uma reviravolta aí na vida dela, se reajustar. Bom, então a gente aqui nesse vídeo ensinei como você vai achar o seu custo de vida, como você vai achar a sua reserva de emergência. Agora a gente vai falar sobre as dívidas. Então, estamos aqui nas dívidas. Se você não tem dívida, ótimo, parabéns. Seu planejamento vai ser mais tranquilo, você não precisa se preocupar com isso. Se você sim tem dívida, assim como eu tinha, calma, que pra tudo tem um jeito, mas é muito importante você quitar as suas dívidas antes de viajar ou você deixar tudo muito bem acordado e engatilhado para que isso não se torne um problema na sua vida durante a sua viagem. Quando a gente vai começar a planejar uma viagem, é muito importante que você tenha suas dívidas quitadas. E claro, se você fazer uma viagem pontual de férias, uma viagem final de semana, uma viagem curta de 1 ou 2 meses, talvez isso não seja tão urgente assim você resolver. Mas se você for fazer uma viagem longa, assim como eu e o Padula estamos fazendo, que não tem tempo de terminar, é importantíssimo que antes de você sair de viagem, você tenha as suas dívidas quitadas. Porque vai ser menos uma perturbação na sua mente, menos uma coisa que vai estar lá no seu subconsciente, te lembrando constantemente que você tem aquela dívida para pagar. De novo, o que eu tô falando aqui pra vocês não fazerem, foi o que aconteceu comigo e com o Padula, que foram coisas que atrapalharam muito o início da nossa viagem. Até hoje eu tô pagando uma dívida que eu tenho com o Santander, só vai acabar daqui a 1 ano e meio, e eu queria muito que alguém tivesse me falado, Cleo, paga isso primeiro antes de sair, ou faz algum acordo melhor antes de sair pra você ir pagando mesmo durante a sua viagem. Quando você tá fora do país, você tem uma dívida que você não fez algum acordo pra ir pagando por mês, ou qualquer pendência de dívida que você tenha com o banco, vai ser muito mais complicado você fazer, porque você não tem como ir no banco fisicamente fazer isso. Para você ligar para o banco, você tem que ou ter o Skype para poder fazer ligação internacional, ou a ligação vai ser muito cara. Enfim, complica muito se você deixar esse tipo de pendência para trás. Mesmo que você não vá quitar a sua dívida, não vai ser uma realidade, que foi isso que aconteceu com a gente. Na nossa realidade, a gente não conseguiria quitar a dívida que eu tenho. O Thiago, graças a Deus, a dívida dele era muito pequena, então a gente conseguiu quitar a dívida dele
antes de viajar. As minhas dívidas eu não consegui, que foi um empréstimo Santander que eu fiz por besteira, que é o que acontece com muito brasileiro, faz um empréstimo por besteira e depois se enrola pra pagar. Então isso aconteceu comigo, tô pagando até hoje. E a outra dívida que eu deixei pra trás, que eu me arrependo muito de não ter feito nenhum acordo, foi o meu FIES da faculdade que eu fiz. Pra quem não sabe, eu sou formada em Educação Física, tanto licenciatura como bacharel. Então eu tenho FIES aí pendentes, que são coisas que ficam no meu subconsciente e de certa forma atrapalham um pouco, porque eu sei que é uma coisa que eu tenho que resolver. Mesmo que você não consiga quitar todas as suas dívidas antes de viajar, deixa tudo engatilhado pra você ir pagando aos poucos, que isso vai te deixar mais tranquilo ao longo da sua jornada. A última perna aqui do nosso planejamento financeiro para deixar a nossa fundação bem forte, para você começar a fazer o seu planejamento de viagem bem mais tranquilo, corte de gastos versus ganhar mais. O que é mais importante? Tudo que não for essencial na sua vida e você puder cortar, você corta para esse primeiro momento. Então, claro que você não vai cortar o mercado, que você tem que comprar as coisas do mercado, como legumes, verduras, itens essenciais da sua casa. Mas será que a cerveja que você bebe sexta, sábado e domingo, será que você não pode cortar só para sábado? No café ou restaurante que você vai todos os dias da semana, será que você não pode cortar só para um dia na semana? Esses itens que não são essenciais, será que não vale a pena você dar uma reduzida agora para você colocar mais dinheiro na sua viagem, ou você conseguir juntar sua reserva de emergência mais rápido, para você conseguir viajar mais tranquilo? Será que nesse momento da sua vida não é melhor? Então, esses itens que não são essenciais, que não fazem parte da sua sobrevivência, será que eles não podem ser cortados? Será que os streamings que você paga Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, será que não tem como você tirar 2 e ficar só com um? E aí você viu tudo que você tinha pra ver na Netflix, aí você cancela a Netflix, aí você assina de novo o Disney Plus, aí você assiste todas as coisas do Disney Plus, e aí depois você troca para Amazon Prime, e você vai fazendo esse rodízio de streamings, e ao invés de pagar 3 de uma vez, que isso aqui vai dar quase R$250, você paga só um, você pagar R$60. Será que você não tem como fazer isso para você poder botar mais dinheiro na sua viagem? E aí, além desses cortes básicos, que é só a gente parar para pensar um pouco como a gente tá vivendo constantemente ali, a gente tá na nossa vida ali, imerso na nossa vida, a gente não para pra pensar em coisas que de repente a gente não precisa gastar, que a gente pode pegar esse dinheiro e alocar em outro lugar, que vai fazer com que a gente atinja os nossos objetivos mais rápido. Pensa nisso, vê o que você pode cortar, o que você pode diminuir, que não seja essencial para sua vida. Não vai cortar a academia, que é uma coisa, você precisa estar saudável para você poder viajar saudável, bem condicionado. Isso também faz total diferença quando você tá na estrada, você é uma pessoa bem condicionada. Então não vai cortar a academia, de repente corta o streaming, corta a cerveja de sexta, sábado e domingo, deixa só sábado, bebe um dia na semana. Além do seu bolso agradecer, a sua saúde também vai agradecer. E aí a gente entra na parte de ganhar mais. Aqui em ganhar mais é um campo muito particular de cada um. E o que eu quero dizer com isso? A gente vê muito aí na internet as pessoas falando de quero viajar e aí o que eu vou fazer é vender brigadeiro. Eu vou vender bolo de pote, vou vender isso, vou vender aquilo. Mas se você é uma pessoa introvertida, assim como eu sou, talvez essa não seja a melhor opção para você. Você vai ter que sair muito da sua zona de conforto. E por que eu tô falando isso? Porque eu já tentei fazer isso. Há 2 verões atrás, aqui em Edimburgo mesmo, eu quis fazer renda extra. E a venda de brigadeiro, vende bolo de pote na rua, que você consegue fazer uma renda extra, fácil, gostosa, todo mundo gosta, blá blá blá. E aí eu entrei nessa sendo uma pessoa introvertida. Comprei todo o material, comprei leite condensado, comprei chocolate belga, comprei caixa, comprei tudo que precisa pra poder vender o brigadeiro na rua. E aí preparei os brigadeiros, uma delícia. Fui vender. Gente, foi um desastre. Eu não consegui vender, eu não consegui falar com ninguém. Eu não gosto muito de conversar com pessoas que eu não conheço. Eu não tenho isso natural, me sinto muito desconfortável. Eu prefiro ficar no meu canto, escutar mais. E aí, quando eu fui vender, eu literalmente quase desmaiei. A sorte é que o Padula tava comigo. Ele foi comigo, né, como apoio moral ali. Eu quase desmaiei, minha perna começou a ficar fraca. Meu coração começou a acelerar. Eu falei, meu Deus, eu tô morrendo aqui. Eu não tenho condições de falar com ninguém aqui na rua. Já o Padula,
que é uma pessoa extrovertida, ele gosta de conversar com outras pessoas, ele gosta de ter essa interação social muito mais do que eu. Ele foi e tirou de letra e conseguiu fazer as vendas do brigadeiro. Então, o que eu quero dizer com essa história toda? Se você é uma pessoa introvertida assim como eu, já procure, se você for fazer uma viagem mais longa, formas de fazer renda extra online. No YouTube mesmo, ensinando como você vai fazer renda extra online, diversas habilidades que você pode já começar a criar, que você consiga fazer renda extra online. Você pode vender coisas pela internet, pelo marketplace, por exemplo, do Facebook, roupas que você não usa, sapatos que você não usa, eletrodoméstico que você não usa, qualquer coisa que esteja parado na sua casa que você possa vender para fazer renda extra e botar lá na caixinha da sua viagem, que você não tenha que interagir muito com as outras pessoas, pode ser uma boa saída para você fazer renda extra. Agora, se você tá no oposto, se você é uma pessoa extrovertida assim como o Padu, você gosta de conversar, gosta de fazer acontecer, essa habilidade de vender brigadeiro, de vender bolo de pote na rua, pode ser que seja uma saída muito boa para você conseguir juntar o dinheiro rápido para a sua viagem. Eu não indico você fazer nada que vai te deixar muito desconfortável, que vai fazer você demorar a tomar uma ação. Agora, nesse momento do seu planejamento, a gente precisa agir. Gente, quanto mais rápido você conseguir fazer renda extra, vai ser melhor para você, porque mais rápido você vai conseguir chegar no seu objetivo. Bom, finalizamos a base do nosso planejamento de viagem. É muito importante que você faça cada um desses passos, que você tenha muito claro na sua cabeça. Todos esses passos que eu te ensinei aqui hoje, faça isso. Nas próximas semanas a gente ainda tem muita coisa para ver, que a gente vai passar por todas as etapas de um planejamento de viagem, com a sua fundação já feita, já bem estruturada, você já juntando reserva de emergência, caso você não tenha. A gente vai começar a realmente planejar a viagem, então a gente vai passar por muitos tópicos. Então a gente vai ter eu vou fazer um vídeo para vocês só falando sobre por que você quer viajar, um vídeo falando para onde você quer ir. Eu vou falar qual é a melhor maneira de levar dinheiro. Hoje em dia a gente tem muitas opções, algumas melhores do que as outras, então eu vou falar de acordo com a nossa experiência. A gente vai falar sobre vistos e o passaporte brasileiro. Você sabia que o passaporte brasileiro é um dos melhores passaportes que existem? O passaporte brasileiro, ele tá no top 20 dos melhores passaportes do mundo para se ter. Muito país da Europa aí tem inveja do nosso passaporte brasileiro, porque ele realmente é muito bom, tem muita vantagem. Planejamento de rota, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar todas as ferramentas que eu uso para planejar as nossas rotas, qual é a forma que eu gosto de pensar para planejar a nossa rota, para que ela seja uma rota mais eficiente, mais inteligente, para que a gente gaste menos de passagem e possa aproveitar mais cada lugar que a gente tá. E claro, a hospedagem, eu vou falar para vocês os tipos de hospedagem tradicionais, por onde que eu procuro hospedagem tradicional quando a gente precisa, e as hospedagens alternativas. E claro, quem acompanha a gente aqui mais tempo sabe que a gente tem a nossa preferida, que é o House Pet Sitting, que é o tipo de hospedagem que a gente utiliza nos últimos 3 anos, é o House Pet Sitting. Além disso, eu também vou falar para vocês sobre tipos de mala, itens essenciais, higiene básica e habilidades que você precisa adquirir se você quer fazer uma viagem de longa duração, que pouquíssima gente fala, acho que eu nunca vi ninguém falando disso abertamente. Eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês habilidades que é importante você adquirir antes de você viajar. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, ele ficou um pouco denso, com muita conta, com muita coisa, mas ele é de extrema importância se você quer ter uma viagem tranquila, bem estruturada, sem precisar ficar passando muito perrengue, porque os perrengues, eles vão existir, tá? A verdade é que o perrengue vai existir. Não importa o dinheiro que você tenha, não importa o planejamento que você tenha, vai existir algum imprevisto. Porque tem muita coisa externa que você não controla. Então, se você tiver a sua fundação, pelo menos a parte financeira ali bem estruturada, que é a parte que você consegue controlar, o que você não controla, os perrengues que vão aparecer, que você não controla, eles vão vir de uma forma muito mais suave. Porque o que você pode administrar ali, que só diz respeito a você, tá muito bem fundado, tá muito bem estruturado. Então faça exatamente isso que eu ensinei pra vocês. Faça o cálculo do seu custo de vida, faça o cálculo da sua reserva de emergência. Se você ainda não tem, comece a juntar, que esse vai ser o primeiro passo para sua viagem. E não importa
se vai ser uma viagem de longo, médio ou curto prazo. Você tendo isso, a sua viagem vai ficar muito melhor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e quarta-feira a gente se vê com a nossa próxima etapa, que a gente vai entrar mais a fundo no planejamento de viagem efetivamente. E no próximo domingo a gente volta com os vlogs. A gente vai mostrar um pouco mais de Edimburgo aqui pra vocês. Um beijo e aproveite a jornada!